Então, como dar giros 17 e entrar para a trilha dos pódios? Primeiro eu quero começar falando do jeito errado. O que normalmente as pessoas fazem de errado que impede de chegar até esse objetivo? O que é mais comum é que elas sigam o que existe já no mercado, a forma comum com que todos são ensinados. E qual é esse jeito normal, comum, que provavelmente você também foi impactada, você também foi ensinada dessa forma? O jeito comum, normal, é obrigar o cavalo. É como se a gente precisasse obrigar o cavalo o tempo todo, como se precisasse o tempo todo mostrar para ele que ele precisa fazer algo. Então, esse é o jeito comum e, na verdade, ele é o maior erro que todo mundo comete ao tentar melhorar suas passadas, ao tentar corrigir qualquer tipo de dificuldade. Então, qual que é o caminho mais fácil, mais simples, óbvio até, e mais curto, para você acertar os seus giros, dar giros de 17 e entrar de vez na trilha que vai te levar para os pódios? A primeira coisa é você deixar de usar esse modo comum, que é o modo da pressão. E se a gente for pensar de uma forma lógica, chega a ser óbvio que a pressão sempre vai gerar uma reação. Isso acontece até com a gente, se você for pensar em você mesmo. Se algo, né, alguém for te obrigar a fazer alguma coisa, se eu for usar pressão sobre você para fazer com que você execute algo, qual que é a sua reação mais normal? Qual seria a sua reação imediata, sem você nem precisasse pensar? Como, por exemplo, se eu, de repente, puxo o seu braço. Eu quero que você venha para cá e eu puxo você pelo braço. A sua reação normal, primária, seria de tranquilamente vir junto comigo, ou no momento em que você toma aquele puxão, você executar uma força contrária, né, para não ir, tentando se livrar da minha pressão. Então para um minutinho e pensa se fosse você, o que aconteceria? Então, por que cargas d'água as pessoas pensam que com cavalo seria diferente? Porque um cavalo é submetido à pressão, e entenda, a pressão, ela sempre vai gerar um desconforto ou uma dor. E aí, como premiação, você dá o alívio da pressão, ou seja, a pausa na dor, a pausa no desconforto. Será que esse caminho já não te parece por si só algo que não tem nada para dar certo? E é exatamente o que acontece. Então, um cavalo, ele não trabalha melhor porque você pressiona ele. Na verdade, ele está trabalhando apesar de você estar pressionando ele. Só que, como todo do desconforto e toda dor e toda pressão, chega um momento em que os seres não toleram mais. Eu estou falando seres porque isso não se restringe apenas ao universo dos cavalos. É de qualquer animal, onde a gente se inclui também. Até quando, até que ponto as pessoas elas vão bem ou elas toleram a pressão. Não precisa nem ser uma pressão que cause uma dor física, um desconforto físico. Basta, por exemplo, você ter uma pessoa no seu trabalho, por exemplo, o tempo todo te pressionando. Escuta, resultado. E aí, você já foi? Você já fez? Você já foi? Você já fez? Quanto você faturou? Não, quanto é que você está fazendo esse mês? Qual está sendo o ROI esse mês? Até quando você aguenta essa pressão? Você acha que com esse tipo de pressão você daria o seu melhor ou não? Você faria o seu trabalho contente, feliz, satisfeita ou não? Parece óbvio, né, quando a gente coloca no nosso mundo. Mas quando isso está no mundo dos cavalos, parece que eles são seres inanimados. Então, eles não sentem, eles não reagem, eles simplesmente têm que se submeter. E aí é esse pensamento, esse desejo de submeter um ser a algo é que gera todos os problemas que existem. Então, todo problema que você enfrenta no percurso, tirando, né? Vamos tirar de lado os problemas que realmente são apenas seus, né? Como problemas de habilidade, problemas na velocidade, mas aí isso é uma outra questão que faz diferença total na ação do cavalo. Mas essa é uma outra questão. Nós estamos aqui agora falando
do porquê, o que está de errado que o seu giro de 17 não chega e o seu tempo não baixa. É você acreditar que você precisa dominar o seu cavalo para executar alguma ação. E a partir do momento que você faz isso usando o método, que óbvio, o método que foi ensinado a você é o método que é o modus operandi geral aqui por aqui. Então é normal que você acabe executando ele. Eu passei por isso, eu também executei até acordar, entendeu? Mas existe uma outra forma, assim nós vamos falar sobre isso, tá? Mas a princípio eu quero que você entenda por que esse caminho é errado. Simplesmente porque ninguém tolera desconforto e dor por tempo indeterminado, certo? Então esse é um caminho que ele tem uma validade, a validade dele é bem curta, é por isso que começam a acontecer os problemas. Então quando um cavalo nega partidor, nega tambor, só quer correr, dispara na pista, ele está sinalizando o quê? Ele está te dizendo que ele não aguenta mais pressão. E aí como você resolve isso? Exatamente, com outro caminho onde você não usa a pressão. Então, lógico, o caminho mais certo é que desde o início você faça dessa forma mais correta, mais inteligente, mais atual, né? Mas como eu entendo que dificilmente essas informações cheguem meio por aqui, porque isso é uma coisa ainda relativa, os estudos sobre isso são algo assim ainda relativamente novo, né? Alguma coisa entre, sei lá, 12 anos, 10, 12 anos, novo, pero não tanto, né? Mas considerando a dificuldade do idioma, então é bem normal que você não tenha pessoas profissionais que saibam disso, porque infelizmente não há tradução. Né? Não há tradução desses estudos, não há tradução desse material todo, não há tradução nem de aulas, né, desses profissionais. Então, o que eu quero que você entenda? Que se você quer dar giros 17 muito rapidamente, e quando eu falo muito rapidamente, eu não estou falando de meses, eu estou falando de semanas, e que você entre na trilha dos 17 e a partir daí as suas chances de pódio mudem completamente e principalmente que você não dependa de sorte, mas que você tenha total controle sobre essas ações e sobre os seus resultados, então você precisa sair desse modo de manada que existe hoje, né, e ir para um modo onde apenas pessoas assim mais, né, com nível de evolução, de conhecimento maior, né, estão trilhando um outro caminho que está sendo trilhado. E é sobre isso que eu quero te falar aqui. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que dois pilares precisam ser respeitados e precisam ser abraçados para que tudo isso dê certo. O primeiro deles, bom, começando que se você está aqui comigo, eu já acredito que você já faça parte desse outro grupo, tá? Você não faz parte dos 99%. Você faz parte desse 1% que está tendo uma evolução, porque você já tem essa predisposição para essa evolução. Então vamos lá, você quer falar. A primeira coisa é ter a capacidade e ter o foco, focar em priorizar o cavalo. Eu bato muito nessa tecla e é provável que muitas pessoas não entendam isso. Elas pensam, priorizar o cavalo, lógico, eu priorizo o cavalo, eu coloco o cavalo acima de tudo, eu coloco o cavalo à frente de tudo. Mas isso não é verdade. Não é verdade porque é por uma questão de interpretação. Priorizar o cavalo, eu não estou falando de petiscos, não estou falando de carinho, não estou falando de tratar bem e respeitar no chão. Eu estou falando em priorizar o cavalo no momento de trabalho, priorizar o cavalo como um todo, não só nos momentos de lazer ou no chão, não, principalmente no momento de trabalho, principalmente no momento de prova. E o que é priorizar o cavalo? É você ter o mínimo conhecimento do cavalo, entendeu? Se interessar em ter o mínimo conhecimento sobre cavalos. E saber que quando alguém diz que o seu cavalo tem a boca calejada, tal, que isso é uma balela. Ou quando diz que a espora não machuca, isso é uma balela. Ou acreditar que para ter sentir dor, uma demonstração de dor ou coisa parecida, precisa haver sangue, né, como sangue na boca ou sangue na costela, também é uma balela, porque as maiores lesões acontecem aonde por baixo da pele, onde os seus olhos não enxergam.
É o que acontece com o reio, lacerações musculares em decorrência de reio e de espora. Você não vê porque você tem pele e tem pelos, então você não vê nem os hematomas. E também não vê o rompimento das fibras musculares que acontece por baixo da pele do cavalo e que são extremamente doloridas. E só que o cavalo não reclama como a gente, né? Não chora, não reclama, não xinga, não gane como como um cachorro. E aí o silêncio dos cavalos, ele é interpretado como tá tudo bem, mas não está tudo bem. O cavalo ele se expressa de uma outra forma. Então, quando você prioriza o cavalo, você começa a olhar para ele, você começa a entender os sinais, como por exemplo abrir a boca durante o percurso. Isso não é um sinal de ser vergonhice. Gente do céu, cavalo jamais faria isso, visto que cavalos não respiram de boca aberta. Então, no momento que ele está em movimento durante o trabalho, jamais ele abriria a boca porque ele quer. Então, quando você ouve coisas assim, pérolas assim, que arrepiam os fios do meu cabelo, entendeu? A gente ouve toda hora e é muito provável que você já tenha ouvido isso em algum momento. Então, a primeira coisa é priorizar o cavalo. Isso é extremamente necessário. E vamos falar a verdade? Quem gosta de cavalo, prioriza cavalo. Se a pessoa não é capaz de priorizar cavalo, simplesmente ela usa cavalos. Ela não gosta de cavalos. E aqui eu não falo com essas pessoas. Então vamos lá. Vamos continuar falando aqui com quem eu quero falar, porque afinal eu considero esse perfil a minha casa e me dou o luxo de falar somente com quem eu quero. E se você continua aqui, com certeza é porque você faz parte do seleto grupo com quem eu gosto de falar, que são as pessoas que se importam realmente com o cavalo e que acreditam em evolução. Sabem que a evolução existe em tudo e por que não no tambor. Então, essa é a primeira coisa. É você priorizar o cavalo. Porque quando você prioriza o cavalo, você consegue enxergar coisas que os outros não conseguem. Você começa a perceber conforto e desconforto no seu cavalo. Você é capaz de aplicar, por exemplo, os passos e ações que eu dou na minha mentoria. Que são passos e ações que uma pessoa que não gosta do cavalo ou que só quer usar o cavalo não é capaz. Porque não se conecta, entendeu? Porque acha uma bobagem. Porque para que fazer coisas que dão bem-estar e facilitam para o cavalo, né? Então é isso. Então é por isso que essa é uma condição sine qua non para aplicar o meu método e para ter giros de 17. Tá? É que realmente consiga priorizar o cavalo, tem essa predisposição para ser capaz de aplicar essas ações, certo? Então esse é o conceito número 1, é o pilar número 1 para que você possa ter esse resultado rápido. Como você já deve ter visto, se você me acompanha um pouco, um tempo aqui, você já deve ter visto os resultados dos meus alunos. Eu tenho aqui aluno de 19 que baixou 17 em 17 dias, 17 em 17. E no máximo em 2 meses. Então, fica aqui comigo, porque se esse é o seu desejo, isso aqui é para você. Bom, a segunda coisa que você precisa entender é que o cavalo tem uma coisa chamada biomecânica. Existe uma coisa chamada biomecânica, que é o estudo do mecanismo dos movimentos, mecanismo corporal dos animais. E o cavalo tem o dele. É o que eu chamo, no meu método, da mecânica do movimento do cavalo. Então, isso significa o quê? Que a gente não vai ensinar o seu cavalo a galopar. Não vai ensinar a entrar na mão. Isso é uma grande mentira. O cavalo entra na mão toda vez que ele vai precisar mudar de direção. Se o seu cavalo quer para a esquerda, automaticamente ele entrará na mão esquerda. Por quê? Por uma questão de equilíbrio, por uma questão de facilitar a movimentação. Nós somos bípedes, porém isso também acontece com a gente. Quando você corre, não sei se você já patinou velocidade, mas eu patinei velocidade. E circuitos ovais, quando a gente está para a esquerda patinando, o que fica para frente? Meu ombro direito ou meu ombro esquerdo? Quando você está correndo e tem uma curva para a esquerda, você vai fazer essa curva. Para onde vai sua inclinação e seu ombro? Para a esquerda ou para a direita? Sempre para dentro. É óbvio.
É óbvio, porque onde tem que estar o seu maior apoio, visto que temos inércia e força centrífuga. Não vamos entrar aqui no mérito da física, que eu amo, adoro, porque a física está em tudo que é esporte, qualquer esporte, a física faz total diferença. Mas vamos lá, não precisamos entrar nesse mérito dessa questão. Mas é por isso que todo mundo tem, principalmente na velocidade, já tem a sua mecânica do movimento. E aí o que acontece? Toda vez que você respeita essa mecânica natural do movimento do cavalo, as coisas fluem e dão certo. E toda vez que você ainda consegue facilitar isso, dá mais certo ainda. E toda vez que você atrapalha isso usando a pressão, a caca se instala. E aí é por isso que um cavalo passa reto o tambor, é por isso que um cavalo chega no giro e parece que vai virar, vai dar tudo certo, e ele escapa e abre. É por isso que um cavalo sai estufando, abrindo do tambor, entre várias outras coisas que podem acontecer de errado. Tá? É sempre em função disso. É quando o cavalo tem a mecânica do movimento dele desrespeitada. É óbvio que se isso acontece com você, você não desrespeita porque você quer. Você desrespeita porque você aprendeu que isso não existe. Na verdade, você não aprendeu isso. Então, é natural que você, né, a gente não faz aquilo que a gente nem sabe que existe, tá? Mas agora você já sabe. E se tem uma coisa que eu tenho certeza é que o visto não pode ser desvisto. Então agora você já sabe que o cavalo tem uma coisa chamada mecânica do movimento dele. E que toda vez que algo der errado, é porque essa mecânica está sendo desrespeitada de alguma forma. Existe uma interferência negativa sobre ela. E por falar em interferência, o tempo todo que a gente está montado, a gente está interferindo na ação do cavalo. Não tem como ser diferente. Afinal, nós vivemos num planeta onde existe gravidade. Então, tudo o que você faz interfere sim, e eu não estou falando isso só porque eu observo muito. Eu estou falando isso porque eu estudo muito e tem muitos estudos comprovando isso. A Universidade da Califórnia comprovou isso colocando sensores nos cavalos. E aí a pessoa em cima fazia pequenos deslocamentos de peso para um lado, para outro e para frente. Nada parecido com essas maluquices do tambor, né? Com os malabarismos circenses do tambor que a gente vê aqui, onde as pessoas se jogam para o lado, se jogam para o outro, né? Enfim, nada semelhante a isso. Uma coisa assim, bem mais fina, vamos dizer assim. Então, sutil, para um lado e para o outro. E no que havia, né, esse deslocamento de peso, é óbvio, mas o óbvio também precisa ser visto. Incrível, o óbvio precisa ser provado. Aí, toda vez que ia para o lado, para a esquerda, por exemplo, os sensores acusavam que o cavalo tinha um deslocamento de peso, um deslocamento também dos membros para a esquerda, para fazer uma compensação. E que também a pressão usada, né, em todos os ligamentos, todo o conjunto mecânico das mãos e dos pés, do pé esquerdo, é maior do que do direito, em função desse pequeno deslocamento. Então, na movimentação, quando você está, digamos, num giro ou você está num galope, na velocidade, a sua movimentação de corpo interfere sim, causa o deslocamento sim dos membros do seu cavalo, da mão, dos pés do seu cavalo. Então, só aí você já está interferindo na movimentação do cavalo. Só que a maior interferência acontece quando você movimenta o focinho dele. E você sabe por quê? Porque a partir do focinho, você mexe em todo o eixo que é a coluna, né, cervical e coluna do seu cavalo. E aí, toda a movimentação do cavalo depende desse alinhamento, desalinhamento, e se a coluna, esse eixo está para baixo ou para cima, enfim, toda a movimentação. Por exemplo, para o seu cavalo fazer a propulsão, fazer força nos posteriores para se lançar para frente e galopar, a posição do focinho faz total diferença se ele consegue fazer isso de uma forma confortável ou não. Se ele consegue usar todos os conjuntos de músculo dos posteriores ou não. Ou se ele faz isso lesionando a própria coluna. Você sabia?
Tudo isso a partir da forma como da posição da sua mão, já que a posição da sua mão interfere na posição do focinho do seu cavalo. Então, sim, toda vez que você mexe a mão ou que você não sabe aonde colocar a sua mão, o que fazer com as rédeas, você pode estar atrapalhando e prejudicando o seu cavalo, sim. Então, essa é a segunda coisa que você tem que saber. Porque sem isso, sem priorizar o cavalo e sem usar ações que privilegiem a mecânica do movimento do seu cavalo, você não terá giros de 17 rapidamente. Então, você entende por que os meus alunos levam entre 2 semanas, 17 dias e 65 dias para baixar 17, mesmo aqueles casos mais escabrosos, né, que dispara na pista, de que enquecha e sai correndo, nega tambor e volta para o partidor, ou cavalos que nem largam, cavalos que disparam, enfim, não importa. Tudo isso você acerta quando você elimina o modus operandi comum da pressão e passa a usar a priorização do cavalo e a mecânica do movimento dele. Então, é óbvio que você não vai estudar isso. Meus alunos não estudam isso. Eu não passo esse monte de teoria para eles. O que eu passo são as ações prontinhas que eu já desenvolvi em cima desses estudos. Então, por isso que fica tão rápido, porque é só chegar lá e executar. Quem demora mais ou menos, tudo depende, é lógico, né? O fator querer, a querência é tudo. Quem muito quer, é rápido, né? Pratica muito, é rápido. Quem quer pouco, né? Mais demorado. E também, lógico, depende também de uma outra coisa, que é a capacidade em aprender a Sente Sumô para ganhar equilíbrio. Mas isso é uma outra história, vai ficar para um outro vídeo. Então é isso. Aqui eu queria dar só esses 2 pilares importantes, que é por que você precisa priorizar o seu cavalo nessa forma mais avançada, como eu falei, e priorizar a mecânica do movimento do seu cavalo da forma como eu falei aqui. E é isso, não é tocar mais, não é bater no seu cavalo, não é nenhuma dessas sandices que vai fazer o seu tempo baixar para 17 rápido e de uma forma fácil para você, uma forma assim para você sem fazer força, nada dessas coisas assim absurdas. Simplesmente saber como agir para ter a movimentação ideal do seu cavalo e dessa forma, quem se movimenta do jeito fácil, e né, quando é fácil para a gente faz tudo mais rápido e no caso do cavalo é a mesma coisa, é por isso que o giro fica rápido, é por isso que a passada fica rápida, é por isso que baixa 17 tão rápido.